Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Dia de Matemática e vamos continuando aqui o nosso curso de Matemática Básica 1. Nas aulas anteriores nós fizemos a definição formal de função, o que é uma função real, o gráfico de uma função, elencamos algumas características importantes para o estudo analítico das funções e na aula de hoje estudaremos composição de função. Então, fica aí que nós já voltamos. Então, pessoal, mais uma vez aqui, espero que vocês estejam confortáveis em um ambiente tranquilo para acompanhar essa aula da melhor maneira possível. Então, vamos aqui, composição de funções. Vamos ver a definição e vamos ver aqui uma característica, um critério, vamos assim dizer, de existência, né? Para que exista a composição da função. Então, sem muita demora, vamos aqui já começando a nossa aula. Olha só, vamos aqui e vamos ver a definição. Antes de nós fazermos essa definição, tá? Vou deixar esse texto aqui, que ficou um texto bem grande, né, para a definição de função composta, para que você entenda bem direitinho. Então, se necessário, dá uma pausa, lê aí, porque eu vou explicar para você aqui do lado. Olha só. Temos aí três conjuntos, como vocês veem, conjunto A, C e D. E com esses três conjuntos, nós vamos definir também três funções. A princípio, as duas primeiras funções são as seguintes. Ó, a função f, definida de A em C, a função g, definida de C em D, tá bom? E daí temos uma coisa importante aqui, né? Se a função f ela está definida, como vocês veem aí, de A em C, significa que a imagem da função f está dentro do conjunto C. E não por acaso, vejam só, não por acaso o conjunto C é o domínio da função g. Isso vai ser muito importante mais à frente, e aí eu já vou dar para vocês aqui o spoiler do que vai acontecer. A composição de função só é permitida se a imagem de uma função, que nós vamos chamar de função de dentro, e vocês já vão ver o porquê dessa nomenclatura, se a imagem dessa função de dentro estiver contida no domínio da de fora. E daí vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que significa esse função de dentro e função de fora. Mas vamos aqui entender. O que significa a imagem da função f está contida aqui no conjunto C. Significa que quando temos um elemento no conjunto A, ele vai ser levado no conjunto C. Não necessariamente em todos os elementos do conjunto C. Pode ser que alguns elementos do conjunto C não tenham correspondentes com elementos do conjunto A, e ainda assim continua sendo função, como nós vimos nas aulas anteriores. Mas esse elemento A, ele com certeza vai ter uma imagem lá no conjunto C. E essa imagem nós chamamos genericamente de f de A. Bom, até aí tudo tranquilo, né? Espero que sim. Vamos dando continuidade. Se f de A agora é um elemento do conjunto C, está aqui dentro do conjunto C, e o conjunto C é o domínio da função g, faz sentido querermos saber quem é a imagem desse elemento pela função g. E a imagem desse elemento vai estar contida onde? Vai estar contida aqui no conjunto D. Então, quando nós pegamos esse elemento f de A, que por se tratar de uma função real, vai ser um número real, jogarmos na função g e calcularmos qual é a imagem dele, a imagem vai estar aqui, né, no conjunto D, e nós assim chamamos de g de f de A. Então, aí você já começa mais ou menos a conjecturar, compreender o que é que eu quis dizer quando falei função de dentro e função de fora. Nós temos aí uma função aplicada em outra função. E aí vocês observam que a função, entre aspas, de dentro, é a função f. A função de fora é a função g. E nós temos aí g de f de A. É uma aplicação de uma função em outra função. E aí nós chamamos de composição de função. Mas não necessariamente a composição de função é do jeito que está definida aí. Né? Porque nós temos que definir a composição de função como uma nova função. E daí, observe o que, é que essa função faz. Ó, é uma função h que vai pegar o elemento A e vai levar justamente no g de f de A, diretamente, sem passar necessariamente aqui pelo conjunto C, daí aplicar duas vezes. É claro que, implicitamente, nós estamos fazendo essa aplicação, mas a função h, como vocês veem aqui, ó, a função h ela é obtida tomando-se primeiro f de A e depois tomando-se g de f de A em D. Ou então definimos que a função composta h é uma função que pega o elemento de A
e leva em um elemento de D. E assim definimos. Olha só, como é que nós lemos isso? Lemos o seguinte, primeiro, a função h é chamada composta de f e g. Vejam, por que composta de f e g? Porque são as duas funções que nós estamos utilizando aí. E como é que nós lemos? Nós lemos primeiro a função de fora. No caso, a função de fora é a função g. Então, lemos assim, ó, g, aí temos um círculo aqui, f. Esse círculo é chamado de composta. Então, lemos g composta f. Alguns professores, principalmente no ensino médio, né, costumam chamar isso aí de bola, G bola F. Ou alguns até usam a nomenclatura Goff e Fogg para simbolizar G composta e F composta, tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos ler G composta F, que é uma função de A em D, dada da seguinte maneira: temos duas nomenclaturas. Você pode simbolizar assim, ó, entre parênteses, ou até mesmo sem parênteses, G composta F, e o elemento ali cuja imagem você quer procurar, A. Ou, simplesmente, eu acho que essa nomenclatura aqui, ela é até mais simples de compreender, que é o G de F de A. Né? Você já vê diretamente qual é a função de dentro e qual é a função de fora. E, mais uma vez, vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. A composição de função só é possível se a imagem da função de dentro estiver contida no domínio da função de fora. E já deixo aí como exercício para vocês pensarem um pouquinho por que é que isso é necessário. Tá bom? Então pensem aí um pouquinho. Daqui a pouco, no decorrer do vídeo, trago para vocês uma resposta para essa pergunta, mas vamos dando continuidade. Vamos aqui entender com alguns exemplos, tá bom? Então, olha só. Exemplo 1. Sejam os conjuntos A, C e D, com os respectivos elementos que vocês veem aí, e as seguintes funções. Função f de A em C, definida por f de x igual a x ao quadrado, e a função g de C em D, definida por g de x igual a 2x mais 1. E daí eu já faço aqui mais uma provocação para vocês. Ó. Encontre caso existam. Então, já estou abrindo aí a possibilidade para o fato da possibilidade da não existência da composição. Então, encontre se existam, caso seja possível aí, a função g composta f e a função f composta g. Bom, então, vamos aqui fazer algumas conjecturas. Vejam, se a função f, como vocês veem aí, ela é definida de A em C, então, automaticamente, a imagem da função f está no conjunto C. E a função g é definida de C em D. Então, não precisa fazer nenhuma conta aqui para nós inferirmos com toda a certeza possível que a imagem da função f, com certeza, está contida no domínio da função g. Então, já podemos afirmar categoricamente que a função g composta f existe e é possível, sim, encontrar a sua fórmula, vamos assim dizer, a sua lei de formação. Já a função f composta g, apesar de não ser tão direto aqui, né, de que a imagem está contida no domínio da outra, mas é possível sim fazer contas e fazer essa verificação. Mais à frente, vamos ver que não é possível calcular essa composta, e vamos ver o porquê. No entanto, como eu falei que a primeira já é possível, então vamos ver como é que nós calculamos. Então tá aí, ó. Para obtermos a lei de correspondência da função composta g, bola ou g composta f de x, fazemos assim. Pessoal, o que significa g de f de x? G de f de x é nós pegarmos a função g e onde tem o x, trocarmos por f de x. Vejam, se eu quero calcular g de 5, né? G do elemento 5. O que significa? Significa que no lugar do x, na função g, eu troco pelo 5. Deixa eu escrever para vocês, já para ficar um pouquinho mais simples. Olha só. Nós temos aqui uma função f, olha só. Temos aqui a função f, ela está definida da seguinte maneira, né? É uma função de A em C, e ela pega um x e leva aonde? E leva no x ao quadrado. E temos uma função g, que é a função g, definida de C em D, tá bom? Que ela faz o quê? Ela pega um elemento x e vai levar exatamente no 2x mais 1. E o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, ó. Se eu quiser calcular, por exemplo, o g de 5, a primeira coisa que eu devo observar é se o 5 faz parte do domínio. E daí, como vocês veem, ó,
No conjunto C, temos o 5, sim, então é possível calcular. Então, G de 5 nada mais é que 2 vezes 5 mais 1. Assim, ó, onde tem o x na função g, nós trocamos por 5. E daí encontramos aqui como valor 11. Notem aqui, e isso vai ser muito importante mais à frente, o seguinte, ó, se eu quiser calcular o g de 8, é possível calcular o g de 8? Vejam, vocês poderiam dizer, professor, você tem a fórmula ali que é 2x mais 1, basta trocar o x por 8, mas tenham muita calma e atenção. Antes de calcularmos g de 8, temos que saber se o 8 faz parte do domínio da função g, porque se não fizer parte, não faz sentido algum calcular o g de 8. Então, nessa situação, observamos que como o domínio da função g é o conjunto C, e dentro do conjunto C não tem o elemento 8, então quer dizer que não faz sentido, não existe o g de 8. Só existe o g de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5, né, que são os elementos do conjunto C. Então, nessa situação, não podemos calcular o g de 8. Espero que tenha ficado claro para vocês. Isso vai ser muito importante um pouquinho mais à frente. Então, vamos continuando aqui. Ó. O que é que nós temos? Então, na função g, onde tem x, vamos trocar por f de x. Então, ficamos assim, ó. G de f de x é igual a 2 vezes, aqui onde era x, virou f de x. Então, 2 vezes f de x mais 1. Mas quem é a função f de x? Eu sei qual é a lei de expressão dela, né? Ó, não é x ao quadrado? Então, eu posso trocar agora o f de x por x ao quadrado, ficando no final 2x ao quadrado mais 1. E daí, olha só que coisa importante eu trago para vocês agora. Notem que não faz sentido, nesse exemplo, calcular f de g de x. Talvez, para você, não seja tão óbvio, né? Tão claro perceber que não é possível calcular. Mas já vou trazer para vocês aqui a ideia. Vejam, g de 5 é igual a 11, certo? Então, se existe a função composta f de g de x, então quer dizer que deveria ser possível calcular f de g de 5. Né? Se existe a função f de g de x, eu poderia calcular a função f de g de 5. Mas notem que quando nós fazemos f de g de 5, o g de 5 nós acabamos de calcular aqui há pouco, não foi que deu 11? Então, eu teria que estar calculando aqui quem? Ó? Eu teria que estar calculando o f de 11. Mas, pessoal, a função f tem como domínio o conjunto A. Tá aqui, ó. E vamos procurar o elemento 11 no conjunto A e não encontramos. Observe aqui, ó, que o conjunto A é composto pelos elementos -1, 0, 1 e 2. Então, quer dizer que calcular f de 5 é calcular f de 11. Mas g de 5 existe sim. No caso, f de 11 não existe. Então, nós teríamos aí uma impossibilidade da função f de g de x. E é por isso aí eu trago para vocês aí agora a resposta daquela provocação que eu fiz lá no início. Por que é que a imagem da função de dentro deve estar contida no domínio da função de fora? É para que todas as imagens possíveis possam ser calculadas e assim a função ficar bem definida. E nessa situação aqui, vemos que, com certeza, a imagem da função g não está contida no conjunto A, ou seja, no domínio da função f, por isso que não é possível calcular f de g de x. Não é possível calcular isso aqui. Portanto, nós temos aí uma impossibilidade. E daí eu já trago para vocês agora, já abro um parênteses grande aí, para mostrar para vocês o seguinte, que a composição de função não é comutativa. Né? Sabemos que uma operação ela é comutativa em matemática quando, ao trocarmos a ordem, a disposição dos elementos que compõem ali, não vai alterar em nada, como, por exemplo, a multiplicação. A multiplicação ela tem a propriedade comutativa. Se você faz 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado não se altera. Né? A adição também é comutativa. Mas nós temos exemplos também de operações que não são comutativas, como, por exemplo, a multiplicação de matrizes ou até mesmo a subtração de números inteiros não é comutativa. Então, nesse caso aqui, a composição de funções também não é comutativa. Isso quer dizer que f de g é diferente da composta g de f. Bom, então, espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos aqui para o exemplo de número 2. Olha só.
O exemplo 2 diz assim: considere agora duas funções, uma função f, e aí é importante que vocês vejam que o domínio da função f é do zero a infinito e vai para os reais, e o domínio da função g também é de zero para infinito até os reais. Dadas por f é definida por x menos 1 e g de x definida por raiz de x. E aí eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte, tá? Eu quero calcular aí f composta g e g composta f, caso sejam possíveis. Então vamos lá. Se eu quero calcular f de g de x, quer dizer o quê? Ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu tirar isso aqui para nós fazermos aqui. Deixa eu escrever um pouquinho para vocês novamente. Eu gosto muito de explicar matemática escrevendo. E daí temos o seguinte, ó. Se eu quero calcular aqui, como eu falei para vocês, ó, quero calcular f composta g de x. Ou seja, quero calcular f de g de x. Para calcular f de g de x, o que é que precisa? O que é necessário aqui? É necessário que a imagem de g esteja contida no domínio da f. Vamos olhar. A nossa função g, ela está definida como sendo raiz de x, não é verdade? Então, vamos pegar o menor elemento de g. O menor elemento do domínio de g é zero. Raiz de zero é zero. Então, como aqui é uma raiz quadrada, de fato, só vai admitir valores positivos, que fazem parte aí dos reais não negativos, não é verdade? Então, temos aí 0, 1, e daí temos os números irracionais, temos, enfim. Mas temos que, quem é a imagem da função g? A imagem da função g é de 0 a mais infinito, que com certeza está contida no domínio da função f. Então, quer dizer que f de g de x, sim, é possível calcular essa composição. Já quando nós tratamos da função, olha só, g composta f de x, que é definida por quem? Definida por g de f de x. Nesse caso, a imagem da função f deve estar contida no domínio da função g. Mas notem, pessoal, que o f de zero, eu posso calcular o f de zero? Posso, porque o zero faz parte do domínio da função f. Quando eu calculo o f de zero, vou até calcular aqui, ó. Quando nós calculamos f de zero, vai ser igual a 0 menos 1, que vai dar menos 1. Então, quer dizer que o menos 1 ele faz parte da imagem de f, mas não faz parte do domínio da função g, ó. A função g, o domínio dela é de 0 a mais infinito, então não admite que o menos 1 esteja aqui. Isso quer dizer que não é possível calcular essa composição. Então vejam que no exemplo anterior poderíamos calcular g de f, mas não f de g. Já nesse exemplo é possível calcular f de g, mas não g de f de x, tá bom? Então vamos aqui para mais um exemplo, para que vocês possam compreender. E lembrem-se, qualquer dúvida que surgir aí, caso vocês não tenham entendido, passou despercebido alguma coisa importante, podem deixar aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer, com muita alegria, estarei ali respondendo ao seu comentário, tá bom? Então vamos aqui, olha só. Exemplo 3. Seja f dos reais para os reais, dada por f de x igual a x mais 1, e uma função g dada por x ao quadrado. A imagem de f, observe que é todo o conjunto dos reais, né? Qualquer real que eu colocar ali vai nos retornar um real, e assim todos os reais fazem parte da imagem do conjunto, né? Nós temos ali que a função f, então, é a função bijetora, inclusive, né? Então temos aí, é todo o R. A imagem de g é o conjunto dos reais não negativos, né? Porque, como é x ao quadrado, não vai admitir ali um valor negativo. Assim, a imagem de cada função está contida no domínio da outra. Nesse caso, nesse exemplo aqui, nós podemos calcular g composta f e f composta g. E vou calcular para que vocês percebam mais uma vez que g composta f não é a mesma coisa que f composta g. Então tá aí, olha só. G composta f, fazendo aqui as continhas, né? Ó, no lugar do x, na função g, trocamos por f de x. Fazendo aqui as continhas, desenvolvendo o produto notável, encontramos x ao quadrado mais 2x mais 1. Já quando nós temos aqui agora f composta g de x, que é f de g de x, ou seja, na função f, onde tem x, aparece g de x. Vai ficar x ao quadrado mais 1, que são coisas muito diferentes. Bom, então, espero que vocês
tenham compreendido, né, que a mensagem tenha sido passada. Lembrem-se que da condição de existência da função composta, o que significa a função composta e que a função composta ela não é comutativa. Assim como também encontrarmos aí as funções compostas, a lei de formação. Deixo também para vocês, já aqui, né, uma lista de exercícios que está na descrição do vídeo e façam exercícios, pratiquem, vejam exemplos resolvidos, vão atrás de outras fontes. É muito importante que matemática seja praticada, né? É quase que impossível, não vou dizer que é impossível, porque pode ser que alguém tenha, né, alguém superdotado consiga essa faceta aí, mas é muito complicado se aprender matemática sem praticar. Matemática se aprende muito com exemplo. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima. Se cuidem.